Ele riu quando contei meus planos de usar a herança da minha mãe para recomeçar em outro país. Disse que Londres era lugar de sonhadores fracassados e que eu voltaria com o rabo entre as pernas antes do inverno acabar. Aquilo me feriu mais do que imaginei, não pela crítica em si, mas porque veio de quem deveria me apoiar. Por dentro, decidi provar a ele, e a mim mesma, que aquela escolha era mais do que uma fuga. Era o início de algo novo. O apartamento modesto que aluguei em Notting Hill parecia saído de um filme antigo. Tijolos aparentes, janelas embaçadas pela chuva constante e o barulho distante dos ônibus vermelhos passando na esquina. As primeiras semanas foram de silêncio e descobertas, até que, numa tarde nublada, eu a vi pela primeira vez. Ela estava em uma cafeteria pequena, lendo um livro com os óculos escorregando pelo nariz, o cabelo preso de maneira displicente e um sorriso que me desconcertou. Não era uma beleza óbvia, mas havia nela algo real. Começamos a nos ver com frequência, quase por acaso, ou assim eu quis acreditar. Ela era mais velha, mais experiente, carregava um sotaque que me hipnotizava e um mistério que me fazia querer decifrá-la a cada encontro. Nunca perguntava muito sobre mim, mas observava tudo, como se me lesse por dentro. Certa noite, depois de um jantar em sua casa repleta de quadros e vinis antigos, ela me revelou que conhecia minha mãe, e que, anos atrás, as duas haviam dividido segredos e sonhos naquela mesma cidade. Foi como se o tempo tivesse parado. Percebi que o destino que meu pai tanto desdenhou não era apenas meu, mas parte de uma história maior que ele jamais entenderia. Aquela mulher não era apenas uma amante casual do acaso, ela era a rainha silenciosa de um capítulo que minha mãe começou e que agora cabia a mim concluir. Enquanto a chuva batia na janela e o chá esfriava sobre a mesa, senti que estava exatamente onde deveria estar. E que talvez, só talvez, eu tivesse encontrado mais do que uma nova vida. Havia encontrado meu legado. Quando mencionei que pensava em viajar para Londres com o dinheiro que minha mãe havia deixado, meu pai soltou uma gargalhada tão seca que parecia mais um deboche do que surpresa. Ele mal esperou eu terminar a frase para lançar um de seus comentários ácidos, dizendo que eu sempre fui boa em desperdiçar oportunidades e que agora queria torrar uma herança em ilusões. Fingi não me abalar, mas por dentro algo se partiu. Aquela não era apenas uma crítica, era um ataque direto à minha liberdade recém-descoberta. O funeral da minha mãe tinha sido recente, e tudo ainda estava nebuloso demais para eu entender com clareza o que fazer da vida. Mas uma coisa era certa, eu não queria seguir os mesmos caminhos estreitos e previsíveis que meu pai sempre traçou para mim. A herança não era grande, mas bastava para um recomeço longe daquele olhar que me diminuía dia após dia. Londres surgia como uma promessa silenciosa de anonimato, de reconstrução, de algo que eu nem sabia nomear direito, mas que me chamava com força. A noite em que comprei a passagem foi fria, e lembro de ter olhado para a porta do quarto dele, fechada, como sempre esteve. Não me despedi. Simplesmente fui. Carregava 2 malas e uma dúvida imensa. Estaria eu fugindo ou enfim me encontrando? Ainda no avião, olhei pela janela escura e senti o coração pesar, como se carregasse não só os pertences, mas também os julgamentos que ouvi por anos. Mas havia também uma chama ali, pequena, acesa pelas entrelinhas do diário que encontrei entre os pertences da minha mãe, escrito em uma língua que ela nunca quis me ensinar direito. Cheguei a Londres numa manhã cinzenta, como se o céu também estivesse em luto por algo que eu ainda não compreendia. O táxi me deixou em frente ao meu novo endereço, e fiquei parada por alguns segundos, encarando a fachada de tijolinhos vermelhos e janelas estreitas. Ali começava tudo, ou talvez ali eu finalmente continuaria algo que começou muito antes de mim. O vento gelado me fez apertar o casaco contra o corpo, mas não me intimidou. A cidade parecia sussurrar segredos que só se revelariam a quem estivesse disposto a ouvir. E eu estava. Eu ainda me perdia nas ruas, mesmo com o GPS do celular sempre em mãos. Era como se Londres quisesse que eu me perdesse um pouco antes de me encontrar. Numa dessas andanças sem rumo, guiado apenas pela vontade de fugir do frio, entrei numa cafeteria pequena que parecia esquecida pelo tempo. Havia um sino na porta, um cheiro doce de canela no ar e uma música antiga tocando baixinho. Era o tipo de lugar que minha mãe teria adorado. Escolhi uma mesa no canto e pedi um chá, tentando me aquecer por dentro e por fora. Foi quando a vi pela primeira vez. Ela estava sentada próxima à janela, um livro grosso aberto sobre a mesa e uma xícara entre as mãos. O cabelo preso com uma presilha dourada deixava escapar alguns fios rebeldes, e seus olhos, apesar concentrados na leitura,
percorriam o ambiente como quem observa sem ser vista. Havia algo de magnético nela, mas não era apenas beleza, era presença. Elegante sem esforço, parecia pertencer àquela cidade de forma natural, como se a própria cafeteria tivesse sido construída em torno dela. Nos dias que seguiram, voltei ao mesmo lugar em horários variados, sempre com a desculpa de tomar um chá ou escrever algo no meu caderno. E, curiosamente, ela estava sempre lá. Às vezes lia, outras vezes apenas observava o movimento lá fora, como se esperasse por algo, ou alguém. Nunca trocamos palavras, mas os olhares se cruzavam, discretos. Havia uma tensão silenciosa entre nós, como se compartilhássemos um segredo que ainda não havia sido revelado. Eu sentia algo diferente ali, algo que não sabia nomear, mas que me prendia com força. Foi numa tarde particularmente chuvosa que a sorte, ou o destino, resolveu interferir. Ao sair do balcão com minha xícara nas mãos, tropecei em uma mochila esquecida no caminho e derrubei parte do chá no chão, bem ao lado da mesa dela. Me abaixei constrangido para limpar e, quando levantei o rosto, ela estava me olhando diretamente, com um leve sorriso nos lábios. Você parece novo por aqui, disse, com um sotaque carregado de histórias e um tom que me desmontou por dentro. E foi assim que tudo começou, com um tropeço e um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Depois daquele primeiro contato, nossas conversas passaram a acontecer com naturalidade, como se não estivéssemos nos conhecendo, mas nos reencontrando. Ela falava pouco sobre si, sempre mudando de assunto com charme quando eu perguntava algo mais pessoal. Preferia ouvir, e fazia isso de um jeito envolvente, que me fazia abrir memórias que nem sabia que ainda carregava. Ela sorria de lado, inclinando levemente a cabeça, e suas perguntas vinham sempre com a medida certa entre curiosidade e cuidado. Eu descobri que seu nome não era comum, mas carregava um ar de realeza, daqueles que só se ouve em filmes antigos ou novelas de época. Com o tempo, percebi que ela conhecia bem mais sobre mim do que deveria. Sabia onde eu morava antes mesmo de eu dizer, mencionou um colégio em que estudei na infância e até comentou, casualmente, sobre a caligrafia de minha mãe, que ela descreveu como melancólica e firme ao mesmo tempo. Aquilo me fez gelar por dentro. Como ela podia saber tudo isso? Demorei alguns dias para criar coragem e perguntar como ela conhecia minha mãe. Estávamos na casa dela, um sobrado estreito de fachada azul clara, com estantes repletas de livros e um aroma constante de jasmim. Ela se levantou, foi até um dos móveis antigos e puxou uma caixa pequena de madeira. Dentro, havia cartas amareladas pelo tempo, todas com o nome da minha mãe no remetente. Ela me escrevia quando sentia falta de Londres, disse, passando os dedos pelas folhas como quem acaricia lembranças. Sua mãe me deixou muitas coisas, inclusive você. Aquela frase me desconcertou. Era como se uma peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia estar montando finalmente tivesse se encaixado. Minha mãe nunca falava muito sobre seu passado antes do casamento, e agora eu começava a entender por quê. A mulher diante de mim não era apenas um acaso romântico. Ela fazia parte de uma história antiga, quase secreta, e eu, sem querer, havia voltado exatamente ao ponto onde tudo começou. Senti um arrepio, não de medo, mas de uma estranha sensação de pertencimento. Talvez eu estivesse sendo guiado o tempo todo, por laços invisíveis e desejos não ditos. Nos dias que seguiram, mergulhei nas cartas deixadas por minha mãe. Eram dezenas, talvez mais, escritas em diferentes fases da vida, todas destinadas àquela mulher que agora dividia o chá comigo ao entardecer. As palavras eram íntimas, doloridas em alguns momentos, apaixonadas em outros. Falavam de sonhos interrompidos, de saudade de um tempo que nunca voltou e de uma ligação que o tempo e a distância não conseguiram apagar. Percebi ali que minha mãe fora mais do que a mulher reservada que eu conheci. Ela tinha sido intensa, viva, ousada, e havia amado profundamente. A mulher, agora sentada à minha frente em silêncio, me olhava com aquele mesmo sorriso que misturava mistério e ternura. Contou que minha mãe pensou em voltar para Londres mais de uma vez, mas foi impedida por escolhas que hoje eu compreendia melhor. Disse que, nos últimos anos, ela falava de mim com carinho e culpa, como quem desejava que eu herdasse mais do que bens, desejava que eu herdasse coragem. E talvez fosse por isso que a herança foi deixada com tanto cuidado. Não era apenas dinheiro, era uma passagem, um convite, um recomeço. Certa manhã, enquanto caminhávamos por um parque repleto de folhas douradas do outono, ela me disse algo que nunca esqueci. Sua mãe acreditava que tudo que não se vive vira assombração.
E eu acredito que ela te enviou até mim para que você não carregasse os fantasmas que ela precisou suportar sozinha. Naquele instante, compreendi que não estava ali por acaso. A herança que meu pai tanto zombou era, na verdade, o maior gesto de amor silencioso que minha mãe poderia ter deixado. Um elo entre passado e futuro, entre o que foi e o que ainda podia ser. Meses depois, quando decidi escrever sobre tudo aquilo, enviei a primeira cópia para meu pai, com uma dedicatória curta. Nem tudo que é invisível deixa de ser real. Ele nunca respondeu, mas soube por parentes que leu cada página. Quanto a mim, fiquei. Fiquei em Londres, naquela casa azul, ao lado da mulher que minha mãe chamou de rainha em uma das cartas. E, todas as manhãs, ao olhar pela janela, sinto que ambas estão ali comigo, uma no perfume do chá, outra no calor inesperado do sol entre as nuvens. Meu pai riu da herança, mas foi ela que me fez rei de mim mesmo. Meses se passaram desde que decidi ficar em Londres. A rotina com ela era leve, quase silenciosa, como se estivéssemos vivendo um tempo à parte do mundo. Mas algo começou a mudar. Havia um quarto na casa dela que permanecia sempre fechado. Quando perguntei, ela desconversou, dizendo que era apenas bagunça acumulada, memórias velhas. Mas o olhar dela, naquele instante, carregava uma sombra diferente. Não era medo, era proteção. E isso me intrigou mais do que qualquer segredo. Certa tarde, aproveitei que ela saiu para ir ao mercado e fui até o tal quarto. A maçaneta estava fria e girava com facilidade, sem tranca. Ao entrar, fui tomado por um aroma familiar, doce e antigo, como as roupas da minha mãe quando voltava de Londres em suas viagens de juventude. O quarto era pequeno, mas organizado com precisão. Estantes repletas de pastas, fotos, papéis datilografados. No centro, uma escrivaninha com um envelope endereçado a mim. Meu nome, escrito à mão, com a caligrafia que eu conhecia tão bem. As mãos tremiam ao abrir. Era uma carta da minha mãe. Escrita anos atrás, como se ela já soubesse que um dia eu estaria ali. Ela falava sobre escolhas, sobre como amores verdadeiros nem sempre cabem na lógica do tempo ou da sociedade. Contava sobre uma promessa feita àquela mulher, um segredo guardado entre as duas, e que agora cabia a mim decidir se deveria ser revelado. Você sempre foi mais do que um filho. Você foi o elo entre duas histórias que nunca puderam se encontrar no mesmo tempo. Guardei a carta no bolso, fechei o quarto e esperei ela voltar. Quando entrou pela porta, me olhou de longe e soube, sem que eu dissesse nada. Veio até mim devagar, se sentou no sofá, e ficou em silêncio. Ficamos assim por longos minutos. O silêncio não era desconfortável, era profundo, denso. Ela segurou minha mão e disse apenas: "Agora você entende, não é?" E eu entendi. Entendi que aquela mulher não era apenas parte do passado da minha mãe, mas talvez fosse parte do meu futuro também. Naquela noite, dormi pouco. A casa parecia sussurrar histórias não contadas em cada canto. O envelope da minha mãe ainda estava no bolso do meu casaco, como um coração batendo fora do peito. Eu me perguntava por que ela havia confiado àquela mulher, e a mim, uma parte tão íntima de sua vida. E mais, o que exatamente estava esperando que eu fizesse com tudo aquilo? A carta não trazia instruções. Apenas sentimentos. E sentimentos, eu aprendi, são mais difíceis de carregar que verdades. No café da manhã, ela preparou o chá como sempre. Mas havia uma leveza em seus gestos, como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Olhou para mim com um sorriso calmo e disse: "Ela queria que você soubesse. Só não sabia quando." Assenti, sem saber ainda o que responder. Foi quando ela se levantou, pegou uma chave de dentro de um pequeno baú e me entregou. "Existe mais." Aquilo me arrepiou por inteiro. Era uma chave antiga, de latão, pesada. "O que há por trás dessa chave?" perguntei. Ela apenas sorriu. "O resto da herança." Fomos até um depósito antigo, escondido nos fundos de uma livraria no Sorro. A chave abriu uma porta de madeira gasta, que revelava uma sala repleta de caixas, quadros e objetos embrulhados em tecidos finos. Minha mãe havia guardado ali não só lembranças, mas documentos, fotos com dedicatórias, registros de uma vida que ela nunca mostrou para ninguém. Uma vida em Londres. Uma vida com ela. Entre os objetos, havia um caderno de capa dura. Nele, minha mãe escrevia sobre a rainha, como a chamava. Havia poemas, pensamentos, datas, lugares em que estiveram.
Era um diário de amor escondido do mundo. Fiquei ali por horas, lendo, absorvendo, redescobrindo minha mãe através de uma versão dela que eu nunca conheci. Percebi, aos poucos, que parte de mim era fruto não só da mulher que me criou, mas da mulher que ela amou. Comecei a entender que minha própria história estava entrelaçada a delas, que eu era o fio que unia passado e presente. E, ao olhar para o lado, vi que a mulher que estava comigo agora não era apenas um capítulo perdido do passado. Era uma ponte. Uma continuação. E talvez, se eu tivesse coragem, poderia ser o meu começo também. Voltar daquele depósito foi como atravessar um túnel. Entre o que eu pensava saber e o que agora precisava aceitar. Em casa, as palavras da carta da minha mãe e os registros daquele caderno ainda ecoavam na minha cabeça. Minha visão dela, do passado, do amor, tudo havia mudado. E com isso, algo dentro de mim também começava a se transformar. Senti que não podia guardar aquilo só para mim. Alguém precisava saber. E, por mais estranho que parecesse, esse alguém era meu pai. Escrevi um e-mail. Longo, direto, mas sem agressividade. Contei o que descobri. Falei sobre as cartas, sobre o caderno, sobre a mulher que ele talvez nunca tenha imaginado que existiu na vida da minha mãe. Não pedi opinião, não esperava compreensão. Apenas queria que ele soubesse que, naquele outro lado do oceano, a mulher que ele tentou apagar da memória de todos, havia vivido muito mais do que ele jamais permitiu. Apertei enviar, sem pensar demais. E esperei. Durante dias, nenhuma resposta. Silêncio total. Foi no final de uma tarde fria que o inesperado aconteceu. Ele ligou. Sua voz estava diferente, mais baixa, mais cansada. Ele disse que leu tudo. E, após um longo silêncio, confessou que sabia. Não de tudo, mas o suficiente. Disse que havia encontrado uma carta parecida, anos atrás, mas que escolheu fingir que era a invenção da saudade. Sua mãe. Ela sempre foi maior do que a vida que vivemos juntos, ele murmurou, antes de se calar. Fiquei sem palavras. Não porque ele soubesse, mas porque, pela primeira vez, ele reconheceu isso em voz alta. Depois da ligação, fiquei olhando para o nada por minutos. Havia algo libertador naquilo. Não apenas por ele finalmente ver a mãe que eu estava redescobrindo, mas porque, de certa forma, ele também estava tirando as próprias máscaras. Ela, minha mãe, havia deixado rastros para que eu reconstruísse o que foi quebrado. E talvez a maior herança que eu poderia receber dela não fosse material, nem romântica, mas a chance de curar, ainda que tardiamente, o silêncio entre pai e filho. E, pela primeira vez, eu senti que não estava mais fugindo. Estava voltando para mim mesmo. Poucos dias depois da ligação do meu pai, recebi um envelope com carimbo do Brasil. Reconheci a caligrafia logo de cara. Era dele. Dentro, havia uma carta curta, escrita à mão, sem formalidades. Ele contava que encontrou uma caixa escondida no fundo de um armário, onde minha mãe guardava pequenos objetos de Londres, ingressos de teatro, cartões postais, fotografias em preto e branco, e um bilhete endereçado a ele. O bilhete dizia: se um dia nosso filho voltar para lá, deixe-o encontrar o que eu não tive coragem de mostrar. E no fim, ela assinava com um simples com amor. Aquilo me atingiu como uma onda inesperada. Pela primeira vez, meu pai admitia que a mulher que viveu ao lado dele não era só esposa e mãe. Era também alguém com desejos próprios, com lembranças que ele preferiu ignorar. Não sei se aquilo foi um pedido de desculpas, mas soou como um gesto de paz. Um reconhecimento silencioso. E eu, ali na sala da Casa Azul, com a carta em mãos e a mulher ao meu lado, senti que o ciclo estava se fechando. Que algo dentro de mim havia sido costurado com cuidado, linha por linha, entre o passado e o presente. Naquela noite, fomos jantar em um restaurante que minha mãe mencionava em uma das cartas. Era discreto, charmoso, com luzes amareladas e mesas pequenas. Sentamos perto da janela. Ela segurou minha mão por baixo da mesa e disse, quase em sussurro: você a encontrou em si mesmo. Agora pode seguir. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Elas vinham de alguém que a amou profundamente, e que agora, talvez, estivesse aprendendo a me amar também. Não com pressa, nem com promessas, mas com presença. Com verdade. Antes de voltarmos para casa, paramos na ponte onde minha mãe tirou uma foto anos atrás, sozinha, olhando para o rio. Refiz aquele gesto. Olhei para o mesmo ponto, sentindo o vento no rosto, o coração batendo forte.
E ali, naquele instante, entendi. A herança que meu pai zombou nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre história. Sobre raízes, escolhas, sentimentos que não cabem em envelopes nem testamentos. Foi sobre amor. O tipo de amor que atravessa o tempo, o medo e a distância. E que, de forma silenciosa, transforma tudo que